Namaskaram. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso online de Introdução ao Ayurveda grátis. Meu nome é Eric Schultz, sou professor de Ayurveda e estarei acompanhando vocês durante todo o aprendizado deste curso maravilhoso de Introdução ao Ayurveda, onde vocês estarão aprendendo essa milenar ciência. Vamos começar já logo a aula com o nosso super convidado, Dr. Jaya Krishna. Dr. Jaya Krishna, ele é professor de Ayurveda, filósofo. Ele é diretor de uma unidade do AVP na cidade de Chennai, um grande professor e amigo. E eu tenho certeza que a aula dele vocês vão amar. Todas as aulas dele eu gosto muito, todos os professores gostam muito. Ele já esteve no Brasil 2 vezes. Ele esteve no Rio de Janeiro uma vez e em São Paulo outra vez. Participou do nosso Encontro Paulista de Ayurveda. Deu um workshop no nosso instituto. E a forma que ele ensina o Ayurveda, a forma que ele explica as questões do Ayurveda são tão simples e profundas ao mesmo tempo. Tá bom? Então assistam com bastante atenção, daqui um pouquinho a gente volta. Ayurveda is a science of life. When the whole life is studied, it has to be studied from different planes. So from the physical plane, a science is studied. From the mental plane, a Shastra is studied, and it is based on logics and reasoning, so that you get a complete picture of what is life in this world. So this is not a medical science, this is a complete understanding of what is life. In that, the medical issues, health, diseases are given prominence to achieve the aim, the goal of life. Fine. Modern science is heavily based on the evidences that you create on the physical plane, on repeated experimentation. Ayurveda is based on the logics and reasoning that create through the mental plane. So definitely Ayurveda goes into the deeper level of understanding as far as a body is concerned, mind is concerned, and issues related to the body and mind is dealt in a deeper plane. Whereas modern science completely depends upon the physical plane even to deal with the mental diseases. So physical and mental diseases are dealt in a deeper plane in Ayurveda, and remedial measures are also wide ranging. It's really important and it's really satisfying that Brazilian students show interest in studying this science in most traditional way, and probably because of the interest in the philosophical angle, they also show interest in studying Ayurveda. Ayurveda in its essence has to be studied from the angle of philosophy, not from the angle of science. And the interest shown by Brazilian students are definitely going to benefit them in coming future. Traditional classical Ayurveda is based on philosophy, whereas mixed available Ayurveda is based on science. That is it. Both areas of science and Ayurveda, it will be incomplete if it is based on a mixed format. If it is based on a philosophy, Ayurveda as such will be a complete understanding, and accordingly you can get the benefit of treatment, medicines in every part. Any knowledge system in olden days is based on philosophy. So it's not Ayurveda alone. All other branches of knowledge system is based on philosophy, which is based on understanding of mind.
through the mind you are trying to visualize what is this world, and naturally reasoning and logic will be working to understand these things. So through philosophy, if you study Ayurveda, you will be able to understand the Ayurveda in total. Through science, if you are studying Ayurveda, it will be always incomplete. That is the difference. Gostaram? Eu adoro, né? Maravilhoso! Tenho certeza que dá para voltar umas 2, 3 vezes e ouvir de novo o que ele falou, porque é simplesmente maravilhoso, né? Então, de acordo com o que ele falou, vocês já entenderam. O Ayurveda não é uma racionalidade médica, né? O Ayurveda não é uma especialidade médica. O Ayurveda é a ciência da vida. O Ayurveda estuda a vida. O Ayurveda é baseado mais numa racionalidade filosófica, né? Então o Ayurveda é muito mais do que uma racionalidade médica, né? Então a gente já começa a segunda aula dessa forma. Para essa segunda aula eu peguei algumas perguntas que muitos alunos tinham mandado para a gente, alunos nossos, dos nossos cursos regulares, algumas pessoas que se inscreveram, e eu montei um esquema como se fosse de aula mesmo, que são coisas do dia a dia que a gente tem dúvida, né? Essa é uma dúvida muito comum, né? O que é o Ayurveda? O Ayurveda é uma racionalidade médica? Não. Não é. A gente poderia chamar o Ayurveda de medicina? Entre aspas, poderia. A gente evita de chamar porque a grande parte da população e até mesmo pessoas que trabalham com Ayurveda se confundem ainda com isso, né? Porque se a gente for do pressuposto original da palavra medicina, do seu significado, etc, etc, né? Medicina em latim significa, tem até uma colinha aqui do que eu fui pesquisar, medicina em latim significa a arte de cura. Peraí. Então, se a gente for pensar nisso, a palavra medicina não é exclusividade da medicina moderna. A palavra medicina é de toda arte, ou toda ciência, ou toda racionalidade que busca a cura. Mas a gente falar isso nos dias atuais, automaticamente a mente das pessoas vai diretamente no que? Tem que estar subjugado, tem que estar abaixo de uma medicina, etc, etc, que o Ayurveda não é. Porque o Ayurveda é muito mais do que uma arte de cura. Por isso que a gente chama o Ayurveda é a ciência da vida. A gente vai estudar a vida. A gente vai estudar o propósito do Ayurveda, é você encontrar o seu Dharma, o que você veio fazer para esse mundo, quem somos nós. Isso nenhuma arte de cura vai falar, muito pelo contrário, né? Então, pelo que o Dr. Jaya Krishna falou, a gente já deu para dar uma entendida, e agora com o que eu estou falando aqui já complementa, né? Então o melhor mesmo é chamar o Ayurveda com uma racionalidade védica, porque ele vem dos Vedas, vocês lembram da primeira aula, e entender também que o Ayurveda ele está totalmente focado em entender quem nós somos, quem sou eu, o que eu venho fazer aqui, qual é a minha prakriti, qual é a minha particularidade, né? Quem sou eu por essência, etc, etc, né? Então essa é uma pergunta muito interessante que muita gente faz, e aí fica a resposta. Uma segunda pergunta que mandaram muito para nós e dá pra gente falar um pouquinho, era assim: muitos hangouts, são palestras online e tudo mais, sempre mandam como eu escolho um curso, né? Aonde eu vou estudar Ayurveda? Para falar sobre isso, tá? Eu fiz uma pesquisa também, eu já sabia mais ou menos de cabeça, mas para ter certeza. Primeiro eu queria explicar para vocês como é uma formação real ayurvédica, tá? Dentro da tradição védica, uma real formação ayurvédica não se dava de uma forma formal como a gente tem hoje em dia. No sentido do que? Vou para a escola, vou para a faculdade, fico cursando 5, 6 anos, ganho um certificado, põe na parede, lá. Não. Dentro da tradição védica, a pessoa vai para um ashram, vive com seu guru, né, com seu grupo de professores durante anos, né? Os ashrams tradicionais, muito tradicionais antigamente, ficavam até 10, 12 anos estudando, onde não só se decorava os textos, mas se decorava porque a pessoa entendia os textos, aplicava o Ayurveda, e a pessoa só era liberada pelo seu guru, ou guru principal daquele ashram, centro de estudo, onde você vai estudar, quando o principal falava, pode ir. Isso demorava muito tempo. Depois de um tempo, os ashrams de Ayurveda, né,
os ashramas tradicionais, que a gente chama de Gurukula, onde a pessoa vai estudar com um guru, com um professor, eles começaram a ficar sistematizados de 7 anos e meio de estudo, né? Isso infelizmente durou até a década de 90. Na década de 90 foi o último curso que teve de Gurukula, que foi no IVP, em Coimbatore, né? A partir desse momento, o governo indiano não reconhecia mais esse tipo de estudo e todo o estudo de Ayurveda tinha que se enquadrar num molde moderno de faculdade, né? Mas o molde moderno de faculdade dentro do Ayurveda, ele já vem sendo instalado desde o final da década de 40, começo da década de 50, né? Onde foi instituído que para você se tornar um profissional de Ayurveda, você tem que fazer uma faculdade de 5 anos e meio. Isso é aproximadamente 4.500 horas de aula. Não é fácil não, uma faculdade, lógico. É uma faculdade. Na Índia é considerada uma faculdade. A pessoa recebe um título de bacharel em Medicina Ayurveda e Cirurgia. É assim que é chamado. BAMS. Bacharel in Ayurvedic Medicine and Surgery. Tá? E a pessoa recebe um bacharelado, né? Popularmente, a gente chama isso de Vaidya, né? Na Índia. Então, Vaidya significa, entre aspas, médico ayurvédico. Né? Que eu vou colocar entre aspas porque é um termo que até na Índia cada vez está sendo usado menos e voltado a seus nomes tradicionais. Então essa é a formação. Então quando se falam por aí, né, eu sou um médico ayurvédico, a primeira pergunta que você tem que fazer é o quê? Porque o único lugar que forma médico ayurvédico nessa forma e tudo mais, os Vaidyas, é na Índia. Então a primeira coisa que você tem que perguntar para a pessoa, ok, você se formou na Índia dentro de um Gurukula, ou você se formou dentro da faculdade? Não, então você não é médico ayurvédico, porque esse é um título exclusivo mesmo de quem faz essa formação. É natural isso acontecer, né? Então isso tem que acontecer mesmo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é como é a formação tradicional, perfeito? Com a institucionalização, né, no final da década de 90, com o que era chamado Departamento de Ayush, que eu vou colocar aqui do ladinho para vocês lerem, Departamento de Ayush foi um departamento que surgiu dentro do Ministério da Saúde. O Departamento de Ayush foi um departamento que é responsável pelo Ayurveda, Yoga, Siddha, Naturopatia e homeopatia dentro da Índia para tomar conta disso. Hoje, o ano passado, o primeiro-ministro da Índia reconheceu o Ayush não mais como departamento, e hoje ele é um ministério, né? Olha a importância. No departamento de Ayush, eles classificaram os tipos de curso de Ayurveda. Porque o que aconteceu? Quanto mais os cursos de Ayurveda ficavam mais institucionalizados dentro de faculdades, começou a ser gerado na Índia cursos também de pós-graduação, cursos de especialização, doutorado, mestrado, etc., o que tradicionalmente não tinha, né? Porque essa é uma visão, obviamente, moderna da academia. Mas isso foi interessante pro Ayurveda, porque o que aconteceu? Começou a ser organizado isso. Então o departamento de Ayush, eles hoje reconhecem que existem cursos de 4.500 horas, eles recomendam que cursos menores, fora da Índia, pode ser de 2.500 horas, de 1.500 horas, de 600 horas e de 200 horas. Então, o que a gente tem hoje no Brasil de realidade? Isso vão tendo nomes, né, específicos, Therapist não sei o que, Panchakarma não sei o que lá, né? Vocês entram no site que eu estou passando para vocês, que vai estar escrito aqui no vídeo, e vocês entram e dão uma pesquisada, tá? É bem interessante isso. O que hoje existe no Brasil? Eu classifico que hoje no Brasil existem 2 tipos de curso. Isso é bem claro para todo mundo que trabalha com Ayurveda. Cursos informativos, né, onde ele não tem um cunho profissional no sentido de formar profissionais para trabalhar na área, ele tem um cunho de informar, de trazer informações que você vai poder usar no seu dia a dia, você no máximo vai usar na sua família, se você for de uma área próxima e que consiga encaixar, vai encaixar algumas coisas, mas não vai te dar uma formação profissional. E obviamente o outro lado é quando te dá uma formação profissional de Ayurveda. Né? Qual a diferença dos 2 cursos? Lógico, a gente pode falar isso é claro, mas é difícil às vezes para as pessoas entenderem. Carga horária. Não tem como você comparar um curso de 600 mil horas com um curso de 180 horas, 80 horas. Né?
O curso profissional, ele tem estágio, ele tem muito mais aula prática, tem treinamento, né? Onde tem discussão de caso, se faz trabalho de conclusão de curso com pesquisa acadêmica, baseada em regras, né? Não uma simples artigo e tal. Os cursos de informação são cursos menores, não tem toda essa valia, não tem toda essa importância, a própria organização não cobra muito, porque não tem o porquê, né? E não tem essa carga horária toda. Então o que a gente pode falar hoje é que a maioria dos cursos no Brasil tem menos de 200 horas. Isso é comprovado. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Tem muitos cursos de Ayurveda, todos eles de menos de 200 horas. Outra coisa que vocês vão ver é que 99,9% dos cursos, inclusive onde eu ministro aula, os cursos são mensalmente, é um final de semana por mês. O que impossibilita, muitas vezes, de ter um estágio muito maior, né? Infelizmente ainda porque não foi incluso ainda dentro da sociedade, né? Vai começar aos pouquinhos mudarem um pouco essa perspectiva, tá? E outra coisa que é importante é o estágio. Eu falei, né? Precisa ter estágio, precisa ter prática, precisa ter treinamento, isso é bem importante. E a gente tem no máximo 3 cursos no Brasil, 3, gente, para toda uma... Olha o tamanho da nossa população que quer estudar Ayurveda, né? No máximo 3 cursos de aproximadamente 600 horas, um pouco mais, um pouco menos, ficando ali naquele limiar. Né? Então a gente tem poucos cursos realmente falando que é dentro do mínimo ali praticamente do que o próprio sistema, o próprio Ministério Ayush na Índia recomenda. Né? Então a gente está engatinhando, mas quando vocês forem escolher o curso, o que eu recomendo vocês, primeiro vocês têm que ter na mente, se você quer um curso informativo ou um curso profissional, você vai o quê? Você quer gerar uma nova profissão na sua vida ou você quer um curso para conhecer o Ayurveda? Isso é muito claro. Tem muita gente que entra em curso informativo e depois se arrepende. Mas poxa, você vai ver um curso de nem um ano, um curso de um ano, sabe, pouco tempo, como que você quer que um curso desse vai te formar? Sem estágio ou sem nada? Lógico que não, o curso tem uma outra perspectiva. Né? Agora, se você quer curso profissionalizante, também tem no Brasil. Aí você tem que estudar bastante, fazer avaliação, pesquisar e tudo mais. Lógico, porque o curso vai te cobrar muito mais. Outra coisa que você tem que ver, isso é o que eu recomendo para todo mundo, até quem vem estudar com a gente, tá? Antes de você for fazer um curso, pesquise sobre o local, tente conversar com alunos que já se formaram nesse local, avalie a perspectiva, quais são os objetivos do curso, né, o trabalho que eles fazem comunitário, se tem, não tem, quais são os objetivos. Não vão só por nome, tá? O nome não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Títulos, essas coisas não quer dizer nada. É muito mais importante você ver tudo isso. Pesquise sobre todos, não vai no primeiro que você vê, eu vou fazer esse. Esse um amigo meu me recomendou, eu vou fazer. Não faça isso. Pesquise, a internet hoje nos facilita bastante. Pesquise muito, tá? Para chegar a essa conclusão. E simplesmente vá onde o seu coração bater mais forte. Esse com certeza vai ser o melhor curso para vocês, tá? Isso é muito importante mesmo pesquisar. Mas pesquisa bastante antes de fazer o curso, tá? Tem muito curso hoje no Brasil com diversos objetivos, diferentes formas de serem ministrados, etc, etc, tá? Uma outra pergunta que é bem comum que fazem pra gente, né, e é um outro tema bem interessante, que é a questão do médico, terapeuta, quem é médico ayurvédico, quem não é. Eu já expliquei um pouquinho sobre isso, mas é bem interessante a gente fundamentar um pouquinho melhor. Não é porque eu sou médico, por exemplo, eu não sou médico, mas vou dar um exemplo. Se eu for para a Índia fazer um curso livre de Ayurveda, tem vários. Eu levo mesmo turma para a Índia todo ano, tem outros grupos que levam. E não é porque eu faço um curso lá que eu, sendo médico alopático, como é chamado popularmente, médico moderno, eu vou fazer um curso lá e volto com um médico ayurvédico. Não, isso não existe. Lembro vocês, essa palavra Ayurvedic Medicine, Ayurvedic Medicine, alguma coisa assim, médico ayurvédico, né? Só existe realmente para quem faz a formação de Ayurveda na Índia. Não existe outra forma. Né? A gente tem que ter muito pé no chão nessa hora. Médico alopata é médico alopata, é um outro conhecimento, ele fez uma outra faculdade, tudo diferente. Quando um médico vai estudar Ayurveda, ele vai ser um profissional como qualquer outro no Brasil. De acordo com a nossa legislação, o Ayurveda é englobado nas terapias holísticas, nas terapias complementares.
né? Então todo mundo vai ser englobado nessas terapias complementares, não importa qual é a sua formação anterior. Tá? Então, eu ou qualquer outro profissional, nós somos no Brasil terapeutas complementares, terapeutas holísticos, né, com uma especialidade ou trabalhando diretamente no Ayurveda, que é totalmente diferente a palavra terapeuta do uso e da aplicabilidade da palavra terapeuta aqui no Brasil, do uso da palavra e da aplicabilidade dessa palavra na Índia. Tá? Não confunda, se você chegar na Índia, eu sou um terapeuta, a conotação de terapeuta na Índia é totalmente diferente. Aqui a gente tem muito mais liberdade como terapeuta, por exemplo, na aplicabilidade do Ayurveda do que na Índia. É outro mundo, é outra legislação, não adianta comparar, que são coisas totalmente diferentes. Tá bom? Isso é bem importante falar, porque é uma dúvida que muita gente tem, né? Que eu tenho certeza que vai ser tirada agora e tudo mais, né? Uma outra pergunta que até chega a ser engraçada, mas eu recebi, mas eu achei bem interessante. Uma moça me perguntou assim uma vez: Eric, eu estava num evento, quem é o melhor profissional de Ayurveda no Brasil? Existe alguém assim que é o bambambam, que é tipo assim o Papa? Tem algum dono, alguém que representa o Ayurveda no Brasil? Não, querido, não. O Ayurveda não tem representatividade nesse sentido, tá? Todo profissional, ele é bom. Ele é bom para aquela pessoa que quer aquele tipo de profissional, aquele tipo de linguagem. Não existe nenhuma associação, ou sindicato, ou instituto, ou clínica, ou escola que represente o Ayurveda no Brasil. O Ayurveda no Brasil, ele é representado pelos seus profissionais, estudantes e simpatizantes. Esses são os verdadeiros representantes do Ayurveda no Brasil. Né? A gente luta, lógico, sempre os profissionais, a gente está aí num debate grande, abrindo novas frentes, para quem sabe conseguir regulamentar o Ayurveda no Brasil e a partir de uma regulamentação, aí oficialmente ter um sindicato ou outro nome que venha a dar dentro da legislação, que eu não sei direito quais são os termos que se usa, tá? Mas até ter esse local, até ter essa representatividade oficial governamental, nenhum órgão representa a Ayurveda no Brasil, né? Não é porque eu tenho o nome de uma associação, ou uma pessoa tem uma associação, o outro é um instituto com nome, né? Ou escola, etc., que esse ou aquele representa a Ayurveda no Brasil. Não, isso são nomes, são grupos de atividade no Brasil, né? Existe, porque muita gente coloca a palavra Brasil, brasileira, né, dentro dos nomes dos seus institutos, associações, clínicas e tudo mais, e fica com uma conotação como se aquele grupo representasse a Ayurveda no Brasil. Não, isso não existe. Quem representa a Ayurveda no Brasil são os seus profissionais, seus estudantes e os simpatizantes, incluindo nos simpatizantes os pacientes também. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro, porque as pessoas confundem muito, tá? Eu não represento a Ayurveda no Brasil, né? Eu represento o meu trabalho, é diferente. Quem representa a Ayurveda no Brasil somos todos nós em conjunto, tá bom? Espero que eu tenha auxiliado aí nessa dúvida, né? Bom, uma pergunta muito boa. Então, Eric, o Ayurveda é a mãe de todas as medicinas no Brasil? No mundo, desculpa, essa do Brasil é outra pergunta. O Ayurveda é a medicina, é a mãe de todas as medicinas? São duas perguntas numa só, sendo assim a mais antiga. Veja, eu expliquei até na primeira aula um pouquinho sobre isso. O Ayurveda, eu não considero a mãe de todas as medicinas. Sim, a mãe sendo sistematizado. Vamos lá. Porque quando a gente fala de medicina, a gente não pode jogar fora da história todas as medicinas nativas que tem no mundo, né? Porque mesmo antes do Ayurveda, mesmo antes dos Vedas, desde que o mundo é mundo, desde que existem humanos, né, pessoas começando a raciocinar e tendo essa linguagem, vai procurar a cura de alguma coisa, né? Então, se a gente falar que o Ayurveda é a mãe disso, a gente descarta tudo o restante. E o Ayurveda é totalmente... ele inclui tudo, né? Ele absorve tudo, né? Ele não exclui as coisas. Então, eu estaria sendo errôneo da minha parte falar isso, né? Mas desde o momento que o Ayurveda foi sistematizado e começou a gerar os livros e toda essa parte do Ayurveda, sim, a gente pode falar que foi a primeira medicina que houve uma sistematização no mundo como uma forma de cura, como uma arte de cura que a própria palavra medicina significa. Nesse sentido,
100%. O Ayurveda seria, sim, a mãe de todas as medicinas, sendo assim a mais antiga nesse critério. Tá? Mas a mais antiga de todas não vai ter nem nome a mais antiga, a gente não tem nem como a nossa mente chegar até lá, a gente nem sabia o que era feito naquela época. Tá? Agora vem uma pergunta que é bem interessante, que se é viável um Ayurveda na realidade brasileira dos dias atuais. Isso é uma pergunta que, na verdade, não é a primeira vez que eu estou respondendo, porque eu já fiz uma palestra sobre isso, eu vou dar outras palestras sobre isso, porque eu estou vendo que eu estou sendo uma das pessoas que está muito levantando a lebre para começar a ter um bate-papo sobre isso, a ter discussão sobre isso, né? Sim, a resposta é sim. É viável ter um Ayurveda, aplicar o Ayurveda nos dias atuais no Brasil. Eu aplico. Qualquer pessoa pode aplicar. Né? Mas tem alguns pontos que eu tenho que levantar com vocês para vocês entenderem como vamos ter que fazer isso, porque isso vai ser um trabalho em grupo, um trabalho dos profissionais de Ayurveda, dos clientes de Ayurveda, dos alunos de Ayurveda. Né? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro, como o Jonas falou e como o Jaya Krishna falou nas aulas, a gente não pode esquecer da tradição e entender que o Ayurveda é uma filosofia. Se a gente for querer fazer que o Ayurveda se transforme numa racionalidade médica moderna, ou que o Ayurveda é uma especialidade médica, querer levar para algum outro sistema, a gente vai se danar nessa brincadeira. O Ayurveda, ele é uma filosofia védica, uma racionalidade védica. O Ayurveda permeia, sim, várias outras racionalidades, mas o Ayurveda tem a sua racionalidade própria. O Ayurveda não precisa de outras racionalidades para funcionar. Né? Então a gente tem que partir desse princípio. Partindo desse princípio, nossa, a gente já caminhou um longo caminho. Né? Existem uma série de textos ayurvédicos, né, tradicionais que eu falei na primeira aula. Muita gente não se baseia nesses textos. Não tem como a gente estudar o Ayurveda sem se basear nesse texto. Porque muita gente fala, o texto é muito antigo, fala de coisas muito filosóficas e tudo. É por isso que a gente tem que estudar filosofia. Só que mesmo a gente estudando esses textos, a gente não pode nunca ter a ideia que a gente não pode ler e ficar quieto. A gente tem que fazer uma revisão crítica. Revisão crítica de um texto, revisão textual crítica, a gente tem que lembrar que na hora de fazer uma revisão crítica, lembrar quando esse texto foi escrito, por quem, qual é a época, o porquê que ele escreveu isso. Se a gente não for fazer isso, a gente não vai conseguir aplicar o Ayurveda no Ocidente jamais na nossa vida. Né? Isso é muito importante para nós. Perfeito? Lembrar que o Ayurveda é uma racionalidade védica, do Shastra. Tem um ponto muito importante que eu sempre falo nas minhas palestras. Né? Se a gente quer realmente aplicar o Ayurveda no Brasil, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de fazer uma colonização ayurvédica. O que é isso? É pegar o Ayurveda como é aplicado na Índia e tentar trazer esse Ayurveda para o Brasil, sabe? Com conceitos ayurvédicos de lá. Né, com a alimentação deles, com ervas deles, com tudo mais disso. Eu já vi, eu conheço gente que importa comida indiana, isso daí que vocês estão ouvindo mesmo, para poder aplicar o Ayurveda aqui no Brasil. Isso é um absurdo, tem que estudar a alimentação, as ervas, o estilo de vida, tem que estudar tudo isso aqui do nosso Brasil. Né? Estudar dessa forma, isso é o importante. Isso isso que a gente não deve nunca deixar de fazer, né? Entender que o Ayurveda, né, ele tem que ser aplicado e adaptado ao local, tempo e circunstância, né? O Ayurveda, a comida indiana é feita para o indiano, a erva indiana é feita para o indiano, os conceitos morais, éticos deles é deles. A gente tem outros aqui, a gente tem que trabalhar de uma outra forma aqui no nosso país. Né? E dentro desses quesitos entender que o Ayurveda não é uma religião. Né? O Ayurveda muitas vezes ele até chega até nós através de uma religião de um ou de outro, mas a gente tem que descartar isso. Né? Como por exemplo, tem muita gente religiosa que vem oriundo de tradições védicas que não se alimentam de carne. Ok. Mas, e falam que o Ayurveda é vegetariano. Olha, veja, o Ayurveda não levanta a bandeira do vegetarianismo ou de pessoas que são onívoros, que comem carne e outras
carne vermelha, carne branca, peixes, ovos, leite, etc. O Ayurveda não levanta bandeira de nada. O Ayurveda, nós estudamos Dravya, substância. E a partir desse momento a gente vai estudar a individualidade que cada pessoa possui. Se a pessoa tem uma religião e tudo mais que não queira consumir carne, ok. Eu não estou falando aqui nesse momento se carne faz bem ou faz mal. Não é isso. A aula de alimentação vai ser outra. Né? Eu estou falando aqui de como o Ayurveda pensa. Estudar o Dravya é uma coisa. Agora aplicar ele é uma outra coisa totalmente diferente. Isso é um princípio. Outra coisa que a gente tem que lembrar é entronizar dentro do Ayurveda conceitos religiosos modernos, cristãos, judaicos, né, etc., modernos do nosso país, né, afros também, por que não, dentro do Ayurveda. O Ayurveda, ele está à parte de todo tipo de religião, moderna ou antiga, não importa, né, a gente não tem que misturar, principalmente preconceitos que existem, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para a gente realmente trazer um Ayurveda para o Brasil mais sólido, né, para quem quer essa pergunta que é feita sempre, a gente tem vários pontos que a gente tem que levar. Né? Lembrar que o Ayurveda vem dos Vedas, que é uma filosofia, que dentro dos Vedas se debate, se discute, fala-se muito sobre vários pontos que são importantes a gente debater e falar, e incluir o Ayurveda também nesses pontos, que a gente não pode descartar, que é questão de política, social, familiar, comportamento, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, né? São questões do nosso dia a dia que a gente tem que incluir também o ponto de vista do Ayurveda, né? Como eu falo, viver sobre a ótica védica, você pode viver em qualquer lugar do mundo, portanto que você possa discutir sobre esses temas e conseguir adaptar ele. Né? Viver sobre a ótica védica, você não vai viver numa gruta, né? ou viver isolado. Isso é uma outra forma antiga que se tinha. Né? Você pode até viver dessa forma, mas você vive numa cidade, você tem que saber adaptar isso. E o Ayurveda, por ele ser oriundo dessa ciência védica, a gente precisa discutir sobre esses temas como são feitos na atualidade, para entender como funciona isso e não descartar isso totalmente. Só assim a gente vai conseguir realmente aplicar o Ayurveda no Ocidente. Se a gente não discutir esses temas, entender como funciona isso, porque a gente vai entender ser humano, a gente está falando de humanidade, de pessoas, a gente não está falando de robôs, as pessoas mudam, graças a Deus, as pessoas se transformam, né? As pessoas que eram estudadas pelos Vaidyas há 3.000 anos atrás são totalmente diferentes hoje, porque hoje a gente se alimenta de outros alimentos. Naquela época não existia eletricidade, não existia tecnologia como é hoje, a internet naquela época era mental. E hoje em dia a internet, vocês aí estão na internet assistindo um vídeo comigo falando, entende? Então são conceitos totalmente diferentes. A gente precisa trazer o Ayurveda, mas para um conceito moderno, para um conceito como vive hoje. Né? Fazer essa releitura do Ayurveda. Se a gente não for fazer essa releitura, né, em vários âmbitos, como eu estou colocando de vocês, social, familiar, religioso, etc, etc, vai ser difícil a gente trazer o Ayurveda para o Brasil. Tá? Deixa eu ver o que mais. Se existe indicação de livro, sim. Existem vários livros em português, tá? Eu poderia estar citando vários, tá? Não é minha intenção fazer publicidade nem o livro. Para quem está querendo ler, o que eu vou recomendar primeiro, termine de fazer o curso online de introdução grátis, tá? Esse curso que vocês estão fazendo. Termine esse curso. Ponto. Assista o curso mais de uma vez, o curso vai ficar disponível para você, sabe? Assista 1, 2, 3, 4 vezes, não importa. A gente precisa assistir várias vezes. Espere, uma dica que eu dou para vocês, espere um tempo entre um vídeo e outro. Espere um tempo para assistir o curso outra vez. Faça a sua mente, faça a sua mente maturar, ou aguarde ela maturar esse conhecimento. Aplique esse conhecimento, o pouco que vocês vão aprender no dia a dia de vocês. Sair que nem uns malucos, lendo um monte de livro, sabe, estudando, lendo site, isso na verdade gera muita confusão, né? Eu sempre falo para os meus alunos assim, todas as dúvidas que vocês estão me trazendo agora na sala de aula, não é dúvida.
É confusão. Porque a dúvida real só vem a partir do momento que a gente aplica aquilo que a gente está estudando. Antes da gente aplicar, é confusão. Porque a nossa mente está tentando maturar, adaptar, organizar todo esse conhecimento que tem dentro da nossa cabeça. Né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é respirar, ler, ver esses vídeos algumas vezes, maturar esse conhecimento, conversar com outras pessoas. A gente vai abrir, a gente está decidindo aí se a gente vai abrir um fórum, se a gente vai abrir alguma coisa para entre vocês discutirem. Logo, logo a gente vai ter essas informações, tá? E depois disso tudo, aí vocês procuram alguns livros de Ayurveda. Né? O nosso próprio instituto, a partir desse ano, a gente está com uma editora chamada Naradeva Chala, né? Prakashana, Naradeva Prakashana, que significa editora, editora do Naradeva, onde a gente vai editar um livro meu, por exemplo, tem o livro do Dr. Robert Svoboda, tem algumas traduções que a gente está trazendo para o Brasil, né? Livros nossos, livros de vários professores que a gente está juntando, tem um livro muito legal que são vários artigos de profissionais do Brasil falando sobre o Ayurveda, justamente sobre se é possível o Ayurveda nos dias atuais, que é um tema interessantíssimo, tá? Então vamos com calma, vamos com calma. Não saia comprando qualquer livro não, porque aí depois também pode gerar mais confusão na mente de vocês do que outra coisa, tá? Uma pergunta também que fazem sempre para nós, se o Ayurveda é uma religião, ou se as religiões na Índia se envolvem com o Ayurveda. Eu um pouquinho já expliquei sobre isso, mas o Ayurveda nada tem a ver com religião, mesmo o Ayurveda estando intrínseco, tá, junto com a filosofia védica, essa racionalidade védica, a racionalidade védica, a filosofia védica não é uma religião também, né? A gente tem que saber misturar um pouco, separar, desculpa, um pouco disso, né? Mas o Ayurveda não é uma religião, não tem esse conceito assim. O ser humano fazer disso se tornar uma religião é uma outra história. O ser humano faz qualquer coisa se tornar uma religião, né? Mas o Ayurveda não é, não. O Ayurveda não é. Um dos princípios até básicos do Ayurveda é a gente não ser radical com nada, né? A gente até tem eu brinco muito com isso, que eu falo assim, se a gente tem 30 dias em média no mês, se 25 dias você tem uma boa alimentação, dorme bem, tem uma boa saúde, e 5 você dá uma saidinha, vai jantar fora, vai ter uma vida mais normal para a sociedade moderna, como é chamado, né? Que para mim não é normal, mas nesse quesito, né, nesse ponto, né, você numa balança, você está sendo mais saudável do que você não está sendo saudável. Né? Então, sem radicalismo. Todos os pacientes, clientes, todas as pessoas que eu vi que são radicais com o Ayurveda são pessoas que acabam se tornando doentes no decorrer do tempo. Porque essa doença não é a doença que a gente fala, não é só física, essa desarmonia. Ela está muito ligada a aspectos mentais. Né? Então, você ser muito rígido com as coisas está ligado a isso também. Então, o Ayurveda está além, né? O Ayurveda está mais por uma técnica de autoconhecimento, se a gente poderia colocar de uma forma moderna, do que realmente uma religião ou até uma filosofia. Porque o princípio básico do Ayurveda, né, o objetivo do Ayurveda é a gente encontrar o nosso eu. Através do quê? A gente identificar o nosso eu. A gente vai identificar o nosso eu a partir do momento que a gente consegue eliminar todo e qualquer tipo de obstáculo na nossa vida que não deixe gerar saúde, ou um obstáculo que possa vir a acontecer, que vai impedir da gente ter saúde física e mental, mantendo assim o nosso corpo físico e a nossa mente saudável, para que a gente possa conseguir determinar qual é a nossa prakriti, né, o que a gente chama de biotipo original, que ele é gerado na hora da fecundação e do óvulo dos nossos pais. E durante toda a gestação ele vai sendo transformado e vai sendo construído, e na hora do nascimento ele tem como se fosse a pitada final. Né? Então essa a gente chama de prakriti. A partir do momento que a gente consegue determinar, e só quem consegue determinar a prakriti, eu vou falar muito disso nos próximos vídeos, somos nós mesmos, porque quando a gente consegue determinar a nossa própria prakriti, simplesmente a gente não tem dúvida, a gente simplesmente fala, nós somos isso, eu sou isso, ponto. A gente consegue determinar dessa forma o nosso Dharma, né, que é o que a gente veio fazer no mundo. A gente se sente confortável com o nosso corpo, a gente se sente confortável com a nossa mente, com quem nós somos, com o nosso gênero, com a minha cor, com a minha religião, com a minha pele, com tudo.
né? E olha que coisa mais maravilhosa, né? Isso é Ayurveda, né? É você se sentir confortável com o que você com a sua mente se sentindo confortável. Tudo isso daqui é passageiro, tudo isso daqui está em constante transformação. O quem tem que estar confortável é a nossa mente, né? São as nossas emoções. E a partir desse momento a gente consegue chegar a determinar qual é o nosso Dharma, né? Que é o nosso objetivo de vida. E dessa forma, a gente automaticamente consegue eliminar tudo que é obstáculo da nossa vida, porque aquilo não vai mais servir para nós, né? E também a gente consegue entender o que é felicidade para nós, o que é prosperidade física, material, espiritual, né? E assim a gente vive bem. E só isso é o objetivo do Ayurveda, né? Por isso que a gente também não pode chamar o Ayurveda de medicina, que é a arte da cura, porque o Ayurveda é muito mais do que uma medicina. Por isso que a gente fala que o Ayurveda é a ciência da vida. O Ayurveda nos ensina, nos empodera, né, e nos ensina que nós somos donos do nosso próprio nariz, que nós somos responsáveis por nossa saúde, que antes de tudo, isso daqui é a nossa responsabilidade, né, e só depende de nós termos saúde e alcançarmos todos os nossos objetivos. Tá? Espero que vocês estejam gostando do curso. Tá? Essa é somente a segunda aula, tem muita aula pela frente ainda. Não deixe de assistir sempre todas as aulas, pelo menos 2 vezes, é muito importante, tá? Porque é muito conhecimento, é muito assunto que a gente vai estar falando, tá bom? E logo logo a gente já vai ter o 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Namastê.